Corredor da Ascensão. Saudações, queridos. Sou Mira do Alto Conselho Pleiadiano e me conecto com vocês através de uma corrente de amor que conhece seus nomes, conhece sua coragem, conhece os incontáveis momentos em que vocês escolheram a firmeza quando o mundo oferecia confusão. Correntes douradas de apoio fluem ao seu redor enquanto vocês ouvem ou leem esta mensagem. Dentro dessas correntes, há um convite simples que pode mudar tudo de uma só vez, porque a era em que vocês estão entrando exige menos compreensão perfeita e mais presença pura, menos uma mente que coleta fatos e mais um ser que irradia clareza. Hoje ofereço uma mensagem sobre a arte sagrada do desapego, a bela maestria de deixar os pequenos detalhes se dissiparem quando deixam de nutrir a alma, e a liberdade luminosa que surge quando você se lembra de que sua vida não deve ser uma constante auditoria. Ela deve ser uma canção viva, e a chave dessa canção é a frequência que você emana, e não as histórias que repete. Em algum lugar dentro de você existe um canto de calma que jamais foi abalado, uma câmara de quietude que nunca foi perturbada, uma chama brilhante que jamais se apagou. A mensagem que trago foi concebida para guiá-lo de volta a esse santuário interior, para que você possa encontrar o mundo a partir da sua plenitude, da sua graça, da pura estabilidade do coração. A frequência é a verdadeira alavanca da criação, queridos, e quando vocês mantêm essa compreensão em seus corações, param de barganhar com a vida através de detalhes intermináveis. Começam a sentir como a realidade responde primeiramente ao tom que vocês emanam, à qualidade da sua consciência, à coerência do seu amor. No momento em que escolhem o alinhamento, seu caminho se reorganiza de maneiras que a mente jamais poderia prever, como se o universo reconhecesse uma assinatura familiar e abrisse portas que correspondem à sua luz. Amados, o corredor da ascensão que vocês estão percorrendo não responde a esforço, cálculo ou estratégia mental, e nunca respondeu. Ao longo de muitas vidas, a humanidade aprendeu a sobreviver pensando no futuro, planejando resultados e ensaiando possibilidades. Contudo, a porta da qual vocês se aproximam não se abre para aqueles que batem apenas com o pensamento, pois reconhece uma assinatura completamente diferente. Uma que se move através do coração como uma corrente viva, e não através da mente como uma equação resolvida. Dentro desse corredor, o evento que vocês sentem se aproximar não está esperando que a humanidade concorde com cronogramas, símbolos ou explicações, porque está ligado a um relaxamento coletivo na confiança. Uma disposição compartilhada de parar de se agarrar à realidade e, em vez disso, permitir que ela se revele de dentro. É por isso que muitos de vocês sentem um convite incomum para desacelerar internamente, mesmo quando o mundo exterior parece exigir mais comentários, mais reações e mais interpretações. Em vez de chegar por meio do esforço, a ascensão floresce quando um número suficiente de vocês se lembra de como estar presente sem precisar entender cada passo, porque a própria presença é a linguagem através da qual os planos superiores respondem. Quando essa linguagem é falada de forma constante pela equipe de solo, o campo se reorganiza naturalmente, sem esforço, sem força e sem a necessidade de gestos dramáticos. Através do espaço do coração, opera uma inteligência muito diferente, que não se apressa em rotular ou defender, que não precisa estar certa para ser real e que sabe ouvir antes de falar. É essa inteligência que sinaliza a prontidão para a próxima mudança harmônica, muito mais claramente do que qualquer análise jamais poderia. À medida que mais sementes estelares suavizam sua atenção e abandonam o hábito de tentar resolver tudo, forma-se uma coerência sutil, quase como uma respiração compartilhada por todo o planeta. Dentro dessa coerência, o corredor da ascensão se estabiliza, porque é sustentado não pela antecipação, mas pelo alinhamento. Não pelo debate, mas pela devoção ao plano divino, enquanto ele se move através dos corações vivos. Serviço, neste contexto, não se refere a fazer mais ou consertar o mundo, porque o verdadeiro serviço surge como um estado de ser, uma maneira de vivenciar cada momento com sinceridade, bondade e integridade.
Quando as ações emanam desse espaço, elas carregam uma ressonância que harmoniza silenciosamente tudo o que tocam, independente da mente conseguir perceber o efeito. Ao permitir, em vez de forçar, você sinaliza ao campo maior que confia na inteligência que permeia a criação. Essa confiança é magnética, atraindo energias de apoio, sincronia inspirada e graciosas sincronicidades para a sua experiência vivida sem esforço, porque o campo reconhece a familiaridade quando encontra um coração que não tenta mais controlá-lo. Muitos de vocês já sentiram que algo profundo permanece em pausa, logo além do alcance, não retido, mas aguardando a expiração coletiva. Essa pausa não é uma ausência, é um ponto de prontidão, um limiar que se manifesta quando um número suficiente de vocês escolhe a expressão em vez da explicação, a presença em vez da previsão e a devoção em vez da distração. A expressão do coração não exige palavras perfeitas ou linguagem espiritual, pois muitas vezes se manifesta como autenticidade, honestidade e disposição para agir em alinhamento com o amor, mesmo quando a certeza está ausente. Essa forma de expressão carrega uma clareza que nenhuma estrutura mental consegue replicar. À medida que a equipe de solo se volta para dentro, não para escapar do mundo, mas para encontrá-lo a partir de um centro mais profundo, uma mudança começa a se propagar para fora. Essa onda é o que muitos de vocês intuitivamente chamam de ponto de ativação, embora ela não se projete para fora. Ela se abre para dentro, convidando a humanidade a uma forma de existência mais gentil e luminosa. Em vez de ser ativada pela antecipação, a ascensão responde à disponibilidade, à prontidão tranquila que surge quando o coração não está mais congestionado pela avaliação constante. Quando o espaço se abre internamente, as frequências mais elevadas encontram um lar natural, instalando-se como familiaridade em vez de intrusão. Muitas sementes estelares se perguntaram o que mais deveriam fazer para auxiliar essa transição, e a resposta é mais simples do que a mente espera. A contribuição mais profunda nessa etapa é incorporar a coerência, viver como um tom constante dentro da sinfonia coletiva, confiando que a harmonia se espalha naturalmente quando um instrumento se lembra da sua afinação. As 6 chaves que trago a seguir são oferecidas como um caminho vivo, uma estrutura a qual você pode retornar sempre para que possa se lembrar do que importa, incorporar o que é real e entrar no próximo capítulo de sua vida como um ser humano luminoso que sabe como ser, como abençoar, como receber e como amar. São elas: frequência, gentileza, visão pelo coração, serenidade, corporeidade e plenitude. Nos próximos capítulos, apresentamos os elementos que podem contribuir para cada uma delas. Chave 1. Frequência. Atenção, ressonância, clareza, presença, iluminação e coerência. A frequência é a verdadeira alavanca da criação, queridos. E quando vocês mantêm essa compreensão em seus corações, param de barganhar com a vida por meio de detalhes intermináveis, porque começam a sentir como a realidade responde primeiro ao tom que vocês carregam, à qualidade da sua consciência e à coerência de seu amor. No momento em que escolhem um alinhamento, seu caminho se reorganiza de maneiras que a mente jamais poderia prever, como se o universo reconhecesse uma assinatura familiar e abrisse portas que combinam com a sua luz. A atenção é uma moeda sagrada, e o mundo continuamente o convidará a gastá-la em dramas menores, em opiniões volúveis, em discussões intermináveis. No entanto, seu domínio cresce quando você direciona sua atenção para o que é atemporal, para o que nutre, para o que expande seu coração, porque a atenção é como a água para um jardim, e tudo que recebe seu olhar começa a crescer, multiplicar-se e atrair mais de si para sua experiência. A ressonância o guiará melhor do que a análise. Ela é uma sutil sensação de sim que se espalha como calor por todo o seu ser, ou uma tranquila sensação de acerto, ou ainda uma suave expansão, que acontece quando você está alinhado com o próximo passo. E ao honrar a ressonância, você aprende a deixar a mente fazer menos perguntas, enquanto o coração oferece respostas de maior qualidade que chegam como conhecimento e não como debate.
A clareza surge quando você abandona a necessidade de entender tudo de uma vez, porque o desejo de saber cada detalhe muitas vezes esconde o medo do desconhecido, e o desconhecido é simplesmente o espaço onde uma nova luz pode entrar. Assim, quando você suaviza seu apego à certeza, você cria espaço para que uma orientação superior toque sua vida e você começa a experimentar soluções que aparecem graciosamente, como se estivessem esperando atrás de uma cortina, aguardando que você parasse de insistir e começasse a receber. A presença é o grande estabilizador, e estar presente significa trazer toda a sua consciência para o momento presente sem pressa, sem carregar o peso de ontem para hoje, sem projetar tempestades imaginárias para o amanhã, porque quando você está presente, você se torna um farol que não oscila, e sua firmeza silenciosamente permite que os outros encontrem sua própria firmeza sem precisar serem convencidos. A iluminação chega quando você para de discutir com sua experiência e começa a ouvir o que ela está lhe ensinando, porque cada momento traz um presente quando o coração está aberto, e esse presente é frequentemente um retorno mais profundo ao amor, uma escolha mais clara, uma forma mais suave de ser que o liberta da necessidade de controle. A luz das estrelas é o lembrete de que você faz parte de uma vasta família de consciência. E quando você se lembra disso, deixa de se sentir sozinho em sua jornada, porque inúmeros seres de luz apoiam o seu despertar, encorajando-o a manter sua frequência estável e a confiar no desenrolar dos acontecimentos, mesmo quando não consegue enxergar o quadro completo. A coerência se fortalece quando suas ações estão alinhadas com o seu coração. Ela pode se manifestar em assumir menos compromissos, falar com mais sinceridade, descansar quando necessário e honrar o que lhe parece estar em sintonia, pois um campo coerente retém a luz com mais facilidade, e a leveza é uma das marcas da sua evolução corporal. À medida que mais sementes estelares suavizam sua atenção e abandonam o hábito de tentar resolver tudo, uma sutil coerência se forma, quase como uma respiração compartilhada por todo o planeta. E dentro dessa coerência, o corredor de ascensão se estabiliza, porque é sustentado não pela antecipação, mas pelo alinhamento. Não por meio de debates, mas pela devoção ao plano divino, enquanto ele se move através de corações vivos. E a coerência facilita receber orientação, manifestar com graça e seguir pela vida com uma firme sensação de confiança. Chave 2. Gentileza. Suavidade, sinceridade, compaixão, perdão, magnanimidade, autenticidade e honra à própria jornada. A suavidade é força neste momento. A suavidade da qual falo não é fraqueza ou evasão, mas sim a ternura que lhe permite permanecer aberto enquanto se mantém fiel a si mesmo. A gentileza que mantém sua luz brilhante, e essa suavidade se torna sua ponte para os planos superiores do ser. A sinceridade fortalece seu canal interior da verdade. E significa que você fala e age a partir do seu verdadeiro eu interior, em vez de usar uma máscara. Quando a sinceridade está presente, você para de se moldar para atender às expectativas dos outros, o que libera uma energia tremenda que pode ser usada para a criação e o serviço. A compaixão surge quando você reconhece que cada pessoa carrega histórias invisíveis, e ao olhar para os outros com consciência compassiva, você para de reduzi-los a papéis, opiniões ou comportamentos, escolhendo em vez disso testemunhar seu eu mais profundo sob a superfície. E esse testemunho se torna remédio, porque ser visto com amor permite que os lugares endurecidos de um coração humano comecem a se abrir novamente. O perdão é uma libertação que libera sua energia para a criação, e perdoar não é uma exigência, mas sim uma libertação que ocorre quando você está pronto para deixar o amor ser maior que o passado. Assim, à medida que o perdão surge, você percebe quanto espaço se abre dentro de você. E nessa amplitude, pode ouvir a orientação, sentir a beleza e retornar à alegria. Falo com vocês como família, e quando a família se reconecta consigo mesma, a necessidade de provar, julgar e defender começa a desaparecer, porque o amor reconhece o amor,
E uma vez que você se reconhece como um ser divino vivendo uma experiência humana, você deixa de precisar que o mundo valide seu valor através de sinais intermináveis e detalhes mutáveis. A magnanimidade é o coração generoso que pode abençoar mesmo em meio à discordância. E quando ela está presente, você para de alimentar a divisão com sua energia, escolhendo em vez disso defender uma verdade gentil, porque a gentileza permite que a verdade seja ouvida, e uma verdade gentil viaja mais longe do que uma verdade áspera jamais viajará. A expressão que vem do coração não exige palavras perfeitas ou linguagem espiritual, pois muitas vezes se manifesta como autenticidade, honestidade e disposição para agir em sintonia com o amor, mesmo quando a certeza está ausente. Essa forma de expressão carrega uma clareza que nenhuma estrutura mental consegue replicar. Honrar o próprio crescimento inclui honrar os momentos de dificuldade, pois o esforço ou a luta muitas vezes carrega força e sabedoria ocultas. Assim, ao honrar sua jornada, você deixa de precisar reescrever o passado para que seja perfeito e começa a reconhecer que cada passo moldou sua capacidade de amar, que é a verdadeira medida da sua evolução. Chave 3. Visão pelo coração. Intuição, percepção, abertura, sabedoria, perspectiva, orientação sutil. A visão pelo coração é a percepção interior que reconhece o que é real sem a necessidade de inúmeras evidências. Ela pode ser sentida como um reconhecimento sereno, uma expansão suave, um saber claro que surge silenciosamente. Ao praticar a visão pelo coração, você começa a perceber que sua vida se torna menos complicada, pois você para de buscar validação externa e passa a confiar na sabedoria que sempre habitou dentro de si. A percepção pode ser treinada como um instrumento, e quando você pratica a pausa antes de concluir, você dá ao coração tempo para falar, porque a primeira reação é frequentemente moldada por condicionamentos antigos, enquanto a resposta mais profunda é moldada pela verdade. E essa pausa permite que você veja um panorama mais amplo, onde o amor pode guiá-lo para escolhas mais sábias. A intuição é a bússola suave dentro de você, e ela se comunica através de sensações sutis, da calma interior, da clareza repentina que chega sem esforço. Então, quando você honra a intuição, você começa a depender menos da aprovação externa e mais do conhecimento silencioso que foi cultivado através de inúmeras vidas de sabedoria. A abertura é a disposição para ser guiado. Significa permitir que novas possibilidades entrem sem rejeitá-las imediatamente, porque o coração só pode receber a verdade superior quando não está embairrado. Essa abertura transforma a vida em um diálogo com o Criador em vez de uma disputa com as circunstâncias. A sabedoria costuma ser silenciosa e não precisa gritar para ser verdadeira, pois é uma profunda tranquilidade interior, uma sensação de retidão que dispensa drama. Ao ouvir a sabedoria, você perceberá que ela o guia em direção à simplicidade. A perspectiva é algo que muda quando você se lembra de que a humanidade está em constante evolução, e a evolução inclui momentos confusos, transições difíceis e conversas inacabadas. Uma perspectiva mais ampla permite que você pare de se desesperar com cada situação passageira e mantenha o foco no movimento maior de despertar que está acontecendo nos corações de todo o mundo. A orientação sutil muitas vezes chega como um toque sutil em direção à bondade ou à simplicidade. E quando você segue esse sussurro, fortalece sua confiança nos planos superiores, porque a orientação responde à sua disposição, e a disposição é a ponte entre o saber e o viver, transformando a verdade espiritual em realidade encarnada. A orientação muitas vezes chega como uma suave sensação de acerto. E quando você honra esse sentimento com um simples passo, fortalece o canal para a próxima orientação, porque o universo responde à sua disposição de agir com amor. E quanto mais você pratica responder dessa maneira gentil, mais fácil se torna receber. Oportunidades para receber aparecem em momentos inesperados. E quando você permanecer aberto, sentirá os suaves toques do amor guiando-o para o próximo passo certo
com simplicidade e graça. Chave 4. Serenidade. Respiração, paciência, equanimidade, paz, simplicidade. A respiração se torna sua porta de entrada imediata para a verdade, e uma única inspiração consciente pode trazê-lo de volta ao seu centro mais rapidamente do que horas de reflexão, porque a respiração o conduz ao presente vivo, onde a orientação está disponível, onde o amor é acessível, onde sua intuição é clara. Quando você respira como se estivesse respirando pelo coração, você se lembra de que a paz não é uma conquista, mas sim um lar ao qual você pode chegar a qualquer momento, escolhendo a suavidade dentro do seu peito. A paciência é uma frequência elevada em si mesma, porque a paciência sinaliza confiança no tempo divino, confiança no desenrolar dos acontecimentos, confiança na arquitetura invisível da sua vida. Quando você cultiva a paciência, para de tentar forçar a abertura de portas com preocupação, para de tentar acelerar seu caminho através da ansiedade, e em vez disso, caminha com devoção constante, permitindo que o próximo passo se revele em perfeita sequência, um momento luminoso de cada vez. A equanimidade cresce a cada momento que você vivencia sem exigir que ele seja diferente, porque a equanimidade é a força calma que lhe permite ver com clareza, responder com sabedoria, manter o coração aberto. E quando você a cultiva, para de oscilar entre a esperança e o desespero com base em pequenas mudanças externas, escolhendo em vez disso permanecer centrado na certeza de que sua alma é guiada e seu caminho está seguro. A paz é algo que você pode praticar, e ela pode ser praticada abençoando o momento como ele é, liberando o impulso de discutir com a vida e escolhendo se acolher gentilmente, porque a paz é um clima interior. E quando o seu clima interior está em paz, os detalhes externos perdem o poder de perturbá-lo. A simplicidade permite que o coração lidere, podendo se parecer com fazer menos coisas com mais presença, falar menos palavras com mais verdade, receber menos informações com mais discernimento, porque um espaço interior simplificado se torna um lago claro onde o reflexo da verdade pode ser visto sem distorção. Chave 5. Corporeidade. Movimento, natureza, consciência da quietude, disposição, integridade. O movimento mantém a energia fluindo. E ele não precisa ser intenso para ser poderoso, porque alongamentos lentos, caminhadas suaves, dançar em seu espaço ou movimentos simples guiados pela respiração podem ajudar seu corpo a liberar o que está pronto para liberar, enquanto acolhe uma nova vitalidade de uma forma gentil e sustentável. A natureza é uma biblioteca viva de equilíbrio, e o tempo entre árvores, água, montanhas ou céu aberto pode recalibrar você rapidamente, porque a Terra mantém frequências estáveis que acalmam a mente e fortalecem o coração. Assim, cada vez que você retorna à natureza, você se lembra de seu pertencimento e seu corpo se lembra de como respirar com facilidade. A consciência da serenidade é uma companheira que você pode cultivar. Significa que você permanece conectado ao seu centro, mesmo enquanto se move pela vida cotidiana, como se parte de você estivesse sempre repousando no coração. E esse lugar de repouso permite que você observe o mundo exterior sem ser arrastado para interpretações frenéticas. A disposição é a ponte entre o saber e o viver, transformando a verdade espiritual em realidade encarnada. A integridade é a harmonia entre seu conhecimento interior e suas ações exteriores, e fortalece seu campo energético, pois quando suas palavras correspondem à sua energia e sua energia corresponde às suas escolhas, você se torna coerente. Chave 6. Plenitude. Pertencimento, graça, chama do Criador e essência. A plenitude do coração é o estado de viver a partir do coração nos momentos comuns, e ela se manifesta quando você escolhe um tom mais gentil, quando perdoa rapidamente, quando permite que o calor guie suas ações, porque o coração foi projetado para ser o seu centro de governo,
e uma vida governada pelo coração naturalmente se importa menos com detalhes triviais e mais com a qualidade do amor. O sentimento de pertencimento é restaurado quando você para de esperar que o mundo exterior o aprove, porque o pertencimento mais profundo é um relacionamento com a sua própria alma. Então, coloque a mão no seu coração e diga interiormente: você pertence a mim. E deixe que este simples voto se torne um alicerce que faça com que a busca da mente por detalhes externos se suavize naturalmente. Libertar-se da necessidade de ser compreendido por todos é uma abertura poderosa, e por meio dela você libera sua energia para viver sua verdade, em vez de explicá-la, porque a verdade é mais sentida do que argumentada, e uma vida vivida com autenticidade se torna sua própria explicação na linguagem silenciosa da radiância. A graça é a dignidade gentil de uma alma que conhece o Criador. E significa que você pode ser gentil mesmo sendo honesto, pode ser forte sem se tornar insensível, pode estabelecer limites sem culpa e pode atravessar a mudança com um coração firme que abençoa a vida em vez de temê-la. Sua essência é uma presença viva que existia antes de qualquer rótulo ser atribuído. E quando você se ancora na essência, você para de precisar se defender constantemente, permitindo que a vida flua. A chama do Criador arde em seu peito como um lembrete constante de quem você é. E quando você fixa sua atenção nessa chama, sente sua identidade mudar de papéis para a essência. Porque a essência é simples e na simplicidade a mente relaxa, o coração se abre e o desejo de controlar cada detalhe começa a se dissolver. O retorno ao lar. Oceanos de amor cercam este planeta, e à medida que você se alinha com esses oceanos, você se torna um receptáculo que pode levar paz para a sua vida diária, oferecendo uma presença calma à sua família, seus amigos, suas comunidades, e essa presença calma se torna a transformação silenciosa pela qual a humanidade tem orado. A constância no amor é o caminho, e quando você continua retornando ao amor, através do perdão, da bondade, da gratidão, você constrói uma vida que parece ancorada e brilhante, porque o amor se torna sua resposta padrão e os detalhes naturalmente assumem seu devido lugar, menor. Querida equipe de apoio em solo e querida humanidade, meu coração repousa em profunda gratidão por sua disposição em ouvir, sentir, crescer e escolher o amor, mesmo quando o caminho parece misterioso, porque sua presença está mudando o mundo de maneiras que os olhos não conseguem mensurar, e sua coragem está escrevendo uma nova história que será lembrada entre as estrelas. Lembre-se dessas 6 chaves como companheiras de vida. A frequência como sua alavanca, a gentileza como sua tecnologia, a visão pelo coração como sua verdade, a quietude como seu espaço receptivo, a corporeidade como sua prática sagrada, e a plenitude como seu retorno ao lar, porque cada chave os reconecta com o que é real e os liberta dos pequenos ciclos que roubam a sua paz. Carreguem sua luz gentilmente, como carregariam uma vela em um templo sagrado, protegendo-a dos ventos fortes com sua consciência, nutrindo-a com beleza e compartilhando-a através de pequenos atos de cuidado, porque o mundo anseia por verdadeira ternura e vocês nasceram para oferecê-la. Permaneçam em seu santuário interior com serena confiança, permitindo que sua vida se desdobre um passo amoroso de cada vez, porque o Criador caminha com vocês e cada respiração sincera é uma porta de entrada para os planos superiores de orientação e apoio que sempre estiveram próximos. Recebam o amor que lhes é oferecido agora, recebam a luz dourada. Recebam as bênçãos da sua família estelar, recebam a serena certeza de que sua jornada tem significado, pois receber é como vocês permitem que a graça se torne real em seu dia a dia. Ao seguir adiante a partir dessas palavras, permitam que o desnecessário se dissipe com facilidade, que a mente relaxe e o coração guie, porque sua vida falará com vocês por meio de sinais simples, por meio de escolhas ressonantes, por meio do suave chamado em direção ao que é bondoso e verdadeiro. E quando vocês seguirem esse chamado, perceberão como a paz retorna rapidamente,
como a clareza surge naturalmente e como sua luz começa a guiar sem esforço. Juntos, celebramos o alvorecer de uma humanidade mais amorosa, e esta celebração não é uma fantasia distante, é uma frequência viva que vocês praticam em suas casas, em seus relacionamentos, em suas escolhas diárias. Então, deixem o mundo sentir sua bondade, deixem a terra sentir sua gratidão, deixe seu próprio ser sentir sua aceitação, e observem como o caminho se ilumina, como se o universo estivesse sorrindo de volta para vocês. Retornem sempre ao coração quando a mente buscar se dispersar, pois o coração é a sua verdadeira bússola, e quando escolherem viver guiados por essa bússola, descobrirão que o que importa se torna óbvio, o que é desnecessário se torna luz, e o seu caminho se revela com simplicidade e graça. Com todo o meu amor, com todo o meu respeito e com o firme abraço do Alto Conselho Pleiadiano, eu sou Mira e os abençoo com paz, clareza, alegria e a luminosa liberdade do ser.